Fala, turma! Estamos aqui em mais um episódio do Cielo Cast. Hoje estamos aqui na FEITEC, a nossa Feira Regional de Inovação e Tecnologia. Aqui ao meu lado está a Manuela Cielo, a Manu, e o nosso ilustre convidado, o Juan. A gente vai falar um pouquinho sobre o Juan, a profissão dele, e o Juan que é um dos palestrantes da FEITEC, né? Vai estar daqui a pouquinho, às 5h30 aí, fazendo uma palestra sobre realidade aumentada, todo esse universo de inovação, construção, né? É um prazer, Juan, ter você aqui para nós bater um papo. Pô, muito obrigado. Para mim é um prazer aí poder contribuir, trocar um pouco as experiências que eu passei, tanto a parte assim das vitórias, mas também as derrotas, né? Eu não tenho problema parte, de contar, né? Sim. E espero que todos possam ter um bom proveito aí desse papo. Obrigado pelo convite. Estou à disposição. Manuela. Bacana. A gente queria começar sabendo um pouco mais de ti, né? Como que você chegou para trabalhar com o que você trabalha hoje, essa jornada, né? Que a gente fala de inovação, de empreendedorismo. E o porquê que você escolheu isso, né? Qual o problema que você quer resolver? Sim. Bom, é uma história, assim, eu tenho um negócio familiar, que é uma indústria de blocos cerâmicos, né, que se chama Paulúzia, aqui no Rio Grande do Sul. Hoje são 4 plantas de produção e basicamente a maior parte da minha história, assim, de trabalho, ela foi nessa empresa familiar. Onde a gente fez excelentes trabalhos. Hoje a Paulúzia é uma referência assim, no Brasil nesse segmento, e grande parte assim, da minha experiência veio trabalhando nesse ramo, né, no ramo da construção civil, onde ao longo do tempo conheci muitas construtoras, projetistas, né? E assim, quando tu está conduzindo uma empresa que é líder, né, de um setor que tu atua, tu tem que estar sempre pensando para frente, né? Porque enquanto tu não é o líder e tu fica olhando o líder, o que o líder está fazendo de bom ou o que ele está fazendo de ruim para tu conseguir melhorar, quando tu chega no topo, tu não tem mais para quem olhar, né? E aí começa a ficar mais complexo as coisas, porque aí tu tem que inovar com as próprias pernas, aí isso envolve mais risco, isso envolve acertos e erros, né? E é uma dinâmica diferente e nem todo mundo entende isso, né? Como tu puxar essa frente. Mas foi uma coisa que a nossa empresa conseguiu puxar bem, né? Então a gente fez excelentes trabalhos assim na última década. E aí chegou um momento, em 2017, que eu não tinha nada de novo para fazer, sabe? E assim, quando uma empresa que é líder, nada está acontecendo de novo, é um problema. E aí, normalmente são os momentos que eu fico mais tenso. É quando tu não está fazendo nada de novo. Tu tinha algum cargo ou assim? Sim, eu era diretor da empresa, né? Isso, exato. E aí, quando tu não está fazendo alguma coisa de novo, é preocupante, né? Porque significa que tu não tá se mexendo. E se tu não está se mexendo, alguém pode se mexer e ocupar teu espaço. Então assim, em 2017 eu estava bem preocupado, e aí eu estava um dia em Londrina com um amigo meu, que era o vice-presidente da Tecnisa, e ele recém tinha voltado lá do Vale do Silício, e ele estava super empolgado, né? E aí ele disse, pô, Juan, eu se fosse tu, eu devia ir lá pro Vale do Silício, eu vi realidade virtual, vi realidade aumentada, eu vi VDC, né, que é Virtual Design and Construction, e, cara, tu é malucão, tu devia ir pra lá, tu ia gostar e tal. Só que quando ele falou, assim, em realidade aumentada, em 2017, a única coisa que eu sabia disso era o Pokémon GO, né? Sim, aí eu me lembro que eu perguntei pra ele, assim, tá, Fábio, mas, cara, o que eu vou fazer com isso? Vou caçar tijolos pela cidade? O que eu vou fazer com isso aí? Aí ele, não, porra, ver os projetos em realidade aumentada e tal. E aí eu comecei a me inscrever, assim, porque quando eu vou me meter com uma coisa nova, o que eu faço? Sei lá, tento aprender, né? Conhecimento, estudar sobre a coisa para ver como que tu pode aproveitar ou começar a ter ideias a respeito. E foi justamente aí que eu comecei a me inscrever nesses cursos, né? Acabei conhecendo pessoas que mexiam com isso e hoje fazem parte assim da nossa equipe de trabalho.
Mas num primeiro momento a minha ideia era assim, vamos fazer um manual da empresa onde a realidade aumentada possa ser explorada e que os nossos clientes possam ver toda a linha de produtos, ver vídeos também em realidade aumentada. E nós começamos a trabalhar em lançar um manual, que foi o primeiro assim da construção civil aqui no Brasil que usava muito essa tecnologia. A gente lançou isso em 2018, num evento assim para mais de 1.000 pessoas. E o que a gente viu depois do lançamento foi as pessoas interagindo assim, pelas mídias sociais, com fotos, vídeos, tirando foto ou vídeos de tijolos em realidade aumentada. Sabe, a pessoa tirava assim a foto, né? Sim, um tijolo. Um tijolo. Mas pensa assim, não tem nada de novo num tijolo. Sim. Certo? Assim, tu vê um tijolo aqui na rua, tu não pensa nada. É só um tijolo. Só que quando tu une, isso que é legal, quando tu une uma coisa diferente, uma coisa simples, tudo pode ficar legal de novo. Sim. E foi isso que a gente começou a ver, assim. Então o manual foi um sucesso, as pessoas gostaram. Por meses a gente viu essas interações. Na verdade, vocês criaram uma experiência diferente. Exatamente. Né? No momento que assim, a tecnologia ela ainda estava... não vou dizer que era o início, que o início é muito lá atrás, mas assim, ela estava começando a ser mais conhecida, utilizada. Só que aí aconteceu uma coisa interessante, porque semanas depois, alguns meses depois de todas essas interações, a gente começou a colher muitos feedback assim, dos nossos clientes, né, os construtores, projetistas. E lá pelas tantas eu entendi assim que o pessoal não queria olhar os nossos tijolos, né, mas eles queriam olhar os projetos deles. Sim. E aí entrou um segundo momento que eu pensei assim, sim, eles querem ver os projetos deles, mas será que eu quero botar o meu recurso, botar o meu tempo para fazer isso, né? E aí eu fiz uma leitura rápida assim da parte de projetos, né? Por exemplo, se a gente voltasse em 1950, os escritórios de projetos eram feitos em mesas, né? Para fazer uma versão de projeto era difícil. Aí veio a parte assim da evolução da tecnologia, né? Computadores, tudo, desmaterialização, as coisas foram entrando, né, para dentro do computador, saindo da nossa mesa. E esse avanço fez com que surgissem softwares 2D, né, que mudaram a indústria assim, de projetos, né? E mais recentemente, ali, depois do filme do Toy Story, que acho que a modelagem 3D assim, começou a chegar num nível impressionante, isso fez com que esse avanço para o 3D também chegasse assim, para a engenharia, através de projetos, softwares 3D, junto com informações, né, em cada elemento dos projetos. E aí, ou seja, eu fiz uma leitura de que o setor está num momento de transição, né? As pessoas estão exatamente saindo do 2D, indo para o 3D. Assim como as pessoas saíram da mesa e foram para o 2D, agora as pessoas estão saindo do 2D e indo para o 3D. Sim. Então eu fiz essa leitura, eu achei que a realidade aumentada era uma dessas tecnologias que poderia ser facilmente plugada assim, com esse avanço. E a gente resolveu continuar investindo, mas a gente nem sabia se a gente ia conseguir fazer ou não, né? Porque na época não era uma coisa assim que tu pesquisava no Google, como é que eu pego um arquivo IFC de arquitetura, engenharia e transformo ele, né, em uma interação simples. Então a gente ficou em torno de 9 meses criando uma aplicação que fosse muito automática, assim, tipo, a ideia era, o cara tá com um software aqui de engenharia, tô vendo meu projeto, eu aperto um botão, esse projeto vai pro celular, tu abre e já vem realidade aumentada. Então a gente ficou 9 meses fazendo isso, felizmente deu certo, assim, a gente não sabia se ia conseguir fazer, e a gente acabou lançando ele no início de 2019. Então fazem 3 anos, mais ou menos, que a aplicação está no ar. E quando a gente lançou, na verdade foi um pouco de decepção, assim, porque só usavam os meus amigos, assim, quem sabia que a gente estava mexendo com isso. 2019. Mas como que você fazia os testes antes de lançar, assim, como que era o público, era teus clientes? Sim, a gente às vezes pedia para
os beta, né? Assim, a gente pedia para alguns clientes mais faixa, assim, né? Vê se deu certo e tal. A gente mesmo, assim, testava, né? E a hora que foi, assim, lançado, ele já tinha um ótimo, assim, funcionamento, performance. E o interessante, assim, é que, né, como é que tu lança um negócio? Né? A gente foi num evento como esse, uma apresentação, e aí, foi lá o cara de tijolo e daqui a pouco o cara lançou uma plataforma de realidade aumentada. Né? Então, é interessante, sim, hoje que essas concorrências transversais, né? Tu tá num setor, daqui a pouco o cara sai desse setor e vai concorrer lá com o outro, né? Que não tem nada a ver. Foi mais ou menos isso que a gente fez. Então a gente lançou essa plataforma nesse evento. Algumas pessoas começaram a conhecer, mas era pouquíssima gente, assim, que mandava projetos. Era tipo assim, 3 por dia, 4 por dia. E aí o que aconteceu foi que lá pelas tantas eu me dei conta que a gente tinha lançado essa plataforma e a gente não tinha um tutorial, a gente não tinha um manual de instruções, a gente tinha feito um software muito bacana, mas a gente não tinha ensinado ninguém a usar. Assim, era uma falha terrível, né? Tipo, imagina, olha que cagada que eu fiz, né? Tipo, só que essa cagada, na verdade, eu acho que foi o motivo pela qual as coisas deram certo. E eu vou explicar por quê. Na verdade, talvez não é... A gente quer falar porque a gente também, quando criou a startup, né? Também a gente pensava em algo e, na verdade, era outra coisa que chamava, que era a educação, né? A gente já queria implementar o ESG nas empresas. Não, mas o que validou mais foi a educação do que é esse ESG. E você lançou algo também que, querendo ou não, vai precisar da educação e vai vender nesse sentido, né? Ninguém compra o que não consegue aplicar. Olha só. Todas as ideias, elas sofrem um processo de maturação. Né? E não estou falando nem de venda, assim, porque o Augen ele foi gratuito por 3 anos. Só hoje que, agora, meses atrás, que ele tem uma versão Pro ou Pro 10. Mas vamos lá, eu vou explicar o que aconteceu. O que aconteceu foi que as pessoas que usavam o Augen, elas gravavam um vídeo com o seu projeto, tiravam uma foto, postavam nas mídias sociais. E quando isso acontece, aí outras pessoas que são colegas de profissão começam a se interessar, que foto legal, né, que postaram aqui, quero fazer igual. Tá, mas como é que eu faço? Não sei. Aí perguntavam pra gente, como é que eu faço? Aí a gente ficava ali no Instagram dizendo, faz isso, aquilo. Aí que a gente se deu conta que, a gente tá precisando criar um tutorial para as pessoas, para orientar, assim, em massa as pessoas. Só que hoje em dia, quando a gente tem uma ideia legal, né, tipo, acha que vai resolver tudo, às vezes outra pessoa já teve. E aí, tipo, dias depois, surgiu um tutorial no YouTube de um cara que eu nunca tinha visto, que criou um tutorial, assim, de 10, 15 minutos falando como usar o Augen. Sabe? Que louco, E aí, eu achei assim, puxa, o cara explicou melhor que eu até. Sim. Sabe? E aí, o que aconteceu foi que, assim, no outro dia eu liguei pro cara, assim, fui ver quem era e tal, liguei pro cara e disse, olha, eu quero... Acho que ele achou, assim, que eu ia pedir direito autoral, sei lá o quê. Eu disse, não, cara, eu quero te pedir autorização pra eu pegar o teu vídeo e mandar pra essa galera que tá pedindo, entendeu? Que bacana. Isso. E aí, esse vídeo, assim, por exemplo, que foi de 3 anos atrás, sei lá, já deve ter 100 mil visualizações aqui no Brasil, alguma coisa assim. Então, o que aconteceu? As pessoas aprenderam como usar, aí mais pessoas postavam nas mídias sociais, mais pessoas viam os posts das outras pessoas, mais pessoas queriam fazer e começou uma bola de neve que foi se espalhando, que é o efeito rede, né? Ele foi se espalhando, ele rompeu o Brasil, começou a sair, a gente teve que começar a traduzir o aplicativo para outros países, outras línguas, outros idiomas, e fez com que em 3 anos chegasse em 176 países, mais de 200 mil usuários, e nesse período a gente já processou mais de 400 mil projetos de arquitetura e engenharia. E é interessante assim, mas eu devo ter gasto, sei lá, até hoje, R$3.000 de marketing. Eu ia fazer essa pergunta, quanto que investiu?
Mas lógico que nesse crescimento, como eu falei, o Augin ele foi totalmente gratuito por 3 anos, né? Porque, primeiro, eu não era do ramo de software, eu era do ramo de indústria. Uhum. Então, tipo, eu precisava de um tempo, porque no início para mim era um hobby. Era coisa que eu fazia final de tarde com a minha equipe, fim de semana. A gente lançou o primeiro ano e meio, ele era um hobby, a gente não sabia se ia dar certo ou errado e tal. Então as coisas foram acontecendo e mais recentemente aí eu saí da operação da empresa para focar no Augin, porque a gente começou a ter uma demanda maior. E essa sim foi um pouco da história, né, que aconteceu, né, conosco, né, mas ficou à disposição aí pra gente entrar em qualquer assunto aí. Mas você falou 2 coisas que é bem bacana, né? Você sentiu que não estava avançando, né? Sentiu que a empresa meio que estagnou mesmo sendo líder e é uma coisa desconfortável, né? Tu vê que pode ser passado para trás no sentido de estar com a inovação atrasada. Mas, ao mesmo tempo, uma pessoa falou para ti ir lá conhecer mais de tecnologia e inovação e nem você imaginava que tinha esse potencial tecnológico de envolver isso, né? Uhum. Sempre tem alguém que nos abre os olhos, assim, do que a gente está trabalhando. Mas pode mais, além. Isso que é legal falar, porque, às vezes, muita gente se sente assim, de, meu negócio está parado, o que eu faço? Mas que nem um ambiente que nem esse, uma feira, algo inovador que a gente conecta, conversa, daqui a pouco uma conversinha ali de 5 minutos ou menos, o cara dá uma ideia que muda todo o negócio, né? E conversas como essas ocorrem todos os dias, né? Sim. Agora, como filtrar isso? Como saber o que é importante? E esse estalo que tu teve, Rua, de entender que eu estou como fazer dar certo, estagnado, né? Eu preciso mudar. Eu acho que é a principal chave da inovação, né? E não são poucas pessoas que têm esse entendimento, por exemplo, de entender assim, eu preciso mudar. Porque normalmente a inovação acontece na dor, né? Quando eu preciso mudar algo, quando a coisa está acontecendo de errado, né? Mas você entender, digamos, numa fase da tua vida que precisava fazer algo novo, precisava melhorar, esse é o principal processo de inovação, de evolução, né? Uhum. E eu acho que, eu não sei, como é que foi esse estalo, se você teve uma inspiração para mudar, entendeu? Se você pensou, eu não quero mais fazer isso, agora eu quero fazer aquilo, entendeu? Se você se inspirou em alguma pessoa, ou se você achou que dentro da empresa, a empresa não vai seguir esse caminho, tem que seguir esse, né? Onde é que foi essa virada de chave para ti, nessa pauta, né, de inovação aí? Ou se foi uma coisa uma pessoal... É uma pergunta complexa, mas eu vou tentar me sair bem, tá? Eu fui pro Vale do Silício logo depois que esse meu amigo falou, né? Então, quando eu estive lá, a minha cabeça estava literalmente explodindo, né? Porque tanta preocupação, tu vê as mudanças rápido e tal, né? Então tu entra naquele clima e tu começa a ficar preocupado, independente do setor que tu tiver. Isso é incrível, né? Então, daqui a pouco, se tu é um dentista e daqui a pouco já estão falando que vão tirar um dente, um robozinho automático e tal, o que eu vou fazer, sabe? Então, qualquer profissão que tu tiver, sempre tu vai escutar uma ameaça e tu vai ficar preocupado. Então, sempre tem o que te preocupar. Agora, não dá pra ficar só nisso, né? Porque senão tu fica só preocupado e tu não faz nada, né? Sim. Então, acho que o importante quando a gente vai para o Vale ou começa a falar de inovação, assim, se capacitar, né? Ou seja, aprender as técnicas, aprender o que dá certo, ter o conhecimento, mas deixar ali, assim, tipo, tá aqui a minha caixa de ferramentas, eu tenho mais ferramentas, então se eu consigo, com mais ferramentas, eu consigo resolver mais problemas ou tomar melhores decisões, né? E naquele momento que a gente começou a mexer com isso, era um momento em que a gente sabia que a empresa o mercado estava num momento um pouco de crise, então eu sabia que para eu fazer mudanças grandes na empresa, envolver recurso, e naquele momento a gente não ia botar o recurso ali, porque o mercado também não estava tão bem.
Então eu sabia que, por exemplo, se eu focasse um pouquinho do recurso, que é essa startup, sim, ali eu ia conseguir fazer funcionar uma ideia diferente. Isso foi em 2017 também. Não, 18. 18. Bem assim, todo ano de 18. Então a virada, digamos, essa tua imersão, digamos, essa tua... Ela começou bem entre... ela conseguiu em 18. Virar essa chave, exato. Assim tanto é que a gente lançou em 2019, né? Então 18 foi o ano assim de grande estudo, assim, a gente ficou 9 meses desenvolvendo. Uma coisa que a gente não sabia se ia dar certo também. Sim. Né? Mas eu acho que o processo de inovação, já falando disso, ele tem esse risco, mas é muito assim da tentativa e erro e acerto, entendeu? Tu vai testar, tu vai acertar, tu vai errar. Eu acho que esse processo ele acontece dessa forma, né? Ele não fica, digamos, eu quero isso e daqui 2 anos vai ser isso. Não, tem muito erro e acerto. E aí você vai moldando. É como a Manuela falou, por exemplo, da questão da nossa startup. A gente começou com uma ideia assim, alguns meses, e quando vê, tu começa a olhar o mercado, sentir, tatear e já muda, né? Já muda, então tu vai mudando aos poucos, né? Eu acho que esse processo de inovação tem muito erros e acertos, né? A gente olha para trás, assim, vê tudo que deu errado, tudo que deu certo, né? Mas aí tu vê, eu podia ter feito de uma maneira errada, mas é o normal, né? Isso Sim. Até não é só inovação. A gente não inovando, a gente erra e acerta. Exatamente. Né? Ou jogando bola, eu erro e acerto. Erro e acerto faz parte da nossa vida, né? Então, por isso que as pessoas não precisam ter medo da inovação, porque a gente só vai errar e acertar em outro lugar, ou de uma outra forma. Ser muito apegado a uma ideia, né? Tem que... Eu acho assim que a parte assim de inovação, às vezes as pessoas confundem... porque uma coisa é usar a inovação, né? Tu tem uma empresa e tu quer usar a inovação, né? Então... isso é uma coisa. Agora, gerar inovação é bem mais complexo, né? É muito mais complexo, né? Porque dificilmente tu tá pensando numa coisa diferente do que o fluxo normal da tua empresa. Então, por exemplo, o que aconteceu ali conosco foi diferente. Não é tão comum. Por quê? Porque normalmente o que eu estou pensando? Estou pensando em fazer um tijolo mais resistente, um tijolo mais leve, um tijolo que eu consiga produzir melhor, ou melhorar tal máquina, ou melhorar tal processo e tal, mas eu não estou pensando em fazer uma coisa diferente do que eu faço. Né? Então a forma como a gente começou isso foi interessante, porque foi uma coisa assim que, conversando com as pessoas, aquela conversa nos levou para um lugar, né? Ou aquelas experiências nos levaram para um lugar que a gente quis ir. Sim. Né? Mas não é o fluxo normal, assim, né? E outra coisa é que não é uma coisa que a gente fez, né? Mas para tu conseguir fazer uma inovação assim que venha a ser uma disrupção, esses termos assim, é difícil porque tu tem que estar pensando contra o teu negócio. Por isso que é tão complexo. Porque aí tu tem que pensar assim, como é que eu vou fazer para quebrar o meu negócio? E quem é que pensa isso? Isso né? daria uma boa frase, um bom quadro, né? Tipo assim, como é que eu me quebro? Né? Se tu começar a pensar como é que eu me quebro, aí tu vai começar a criar a próxima versão da tua empresa, entendeu? Mas aí não são as pessoas que estão ali trabalhando, porque é difícil pensar dessa maneira. Na verdade, ninguém quer pensar em quebrar. Então é muito complexo. Então, por isso que normalmente quando uma empresa quebra, não é o cara que se quebrou. Sim. Não é ele que foi lá e fez a nova versão da empresa dele, é outro. É outro mercado, exatamente. É outra empresa, outro mercado, é outro mindset, outra pessoa. Sim. Que foi lá e quis melhorar aquilo, mas porque é difícil. Esse teu pensamento ele é muito legal, porque realmente e faz todo sentido, né, cara? Tu tem que pensar diferente para entender que a tua empresa vai dar certo, tu tem que realmente quebrar ela. Parece fácil ele falando, né? O empreendedorismo tem isso, né, cara? A gente não consegue, o cara não consegue enxergar, o cara enxerga o negócio dele de uma forma, né? Sim. Mas tu sempre quer melhorar ele, porque tu não tá apaixonado pelo que tu realmente entrega. Porque às vezes a pessoa quer uma forma diferente e tal, mas ela só quer aquilo ali, sabe? E assim, tu muda o meio de campo, pode quebrar uma empresa, sabe? Sim. Então, tem a história lá da indústria do gelo, não sei se vocês conhecem. Sim. Conhece? Já ouvi falar, mas lembro parcialmente da... Bom, se vocês quiserem que eu lembro aqui pro pessoal, mas é um exemplo, né? Quem quiser pesquisa aí sobre a história da indústria do gelo. Que tinha lá o pessoal das montanhas lá, né? Imagina,
o pessoal ia catar gelo lá nas montanhas com as charretes, tudo, picadeira, né? Sair picando o gelo e levavam para os grandes centros, as cidades, né? Para as pessoas terem o gelo. Aí depois um cara inventou o resistor lá que criou uma fábrica de gelo, né? Então tinha as piscinas lá que eles colocavam água e aí aquela água virava gelo, né? Olha a inovação da época, né? Aí não precisava mais os cavalos, aí não ficava mais tudo cagado lá. Era né? inovação. Sim. E olha quantas pessoas perderam emprego, coisa por causa da fábrica, né? Era muito mais automatizado. Muito quando mais veio a revolução simples, em si, né? Industrial. E aí, até o dia que alguém inventou lá o freezer, né? E aí o cara gerava o gelo já na casa dele. Mas se pensar no consumidor final, o cara só queria um gelo. Mas olha as mudanças que tiveram de negócio, né? E aí o interessante é justamente, né, que quem fez a fábrica do gelo não era o cara da montanha lá. Assim como o cara que fez o freezer não era o cara da fábrica, né? Então é difícil tu pensar em como quebrar o seu negócio, né? Mas esse seria o caminho. Esse seria o caminho. Quando tu quiser levar uma inovação de disrupção realmente ativa, tem que pensar dessa maneira. Jogar contra o meu próprio negócio. Por isso que é difícil, por isso que é sempre outro. Porque tu tá preocupado no dia a dia, no teu próximo mês, no semestre, ou no agregar ano, com a melhoria aquela assim marginal, né? O título do não podcast tá pensando... pode ser bem nesse sentido, jogue contra o seu negócio. Já vou botar uma chamada bem lacradora. Mas para jogar contra, a pessoa tem que ter um relacionamento com pessoas com visão maior ainda, para agregar. Porque é muito difícil a pessoa ter isso sozinha, assim, sabe? Eu vejo muito, por isso que grupos diversos, pensamentos diferentes. Quantas vezes na parte de comunicação me deu inovação para sustentabilidade, né? Por quê? Porque a gente está no automático, trabalhando e tal. Vem alguém de fora e traz isso. Rua, deixa eu te perguntar. Nós estamos muito atrasados, por exemplo, tu tem a visão Vale do Silício e a versão Brasil, e tá a versão Rio Grande do Sul, né? Uhum. Qual é, tu conseguiria, digamos, mensurar a distância que a gente está em anos, em metros, em qualquer unidade de medida, e como a gente vai chegar, em quanto tempo, se a gente tem como encurtar para virar um Vale do Silício, como é que é essa... Porque a gente sabe, o Juan teve a imersão no Vale do Silício, é muito diferente. Mas tem uma questão, ele foi em 2017 e 2018, né? Isso, 5 anos. A né? maioria foi nesse período, tá com um negócio bom e compartilhando isso, né? É o que eu observo desde que a gente montou a startup. Uhum. Então, toda essa galera, você e todos que foram, a gente tem no Brasil isso agora. Eu não vejo uma coisa tão distante, porque são pessoas que vão aqui contribuir com o que podem, e a gente daqui a pouco não está tão distante de um Vale do Silício, porque o pessoal está vindo para cá, né? Essa experiência que você trouxe, nunca imaginou que ia crescer tanto um negócio assim, né? Nem foi o que você pensou, você mesmo disse. Eu vejo assim, tá se montando pessoas, né, com uma visão diferenciada, que eu acho que vai fazer a transformação começar a acontecer. Não sei se eu estou muito esperançosa, mas é o que eu vejo, assim. Não, sem dúvida. Eu acho que cada vez mais tem surgido oportunidades assim para as pessoas, e aí quando eu falo disso é empresas que estão estimulando um ambiente mais colaborativo, que tem uma mudança envolvida, fundos de investimento que estão deixando, sei lá, recursos mais disponíveis para quem tem uma ideia hoje e quer empreender, né? Então acho que empreender nunca foi tão fácil hoje. Exatamente. E isso faz com que aquelas pessoas que têm lá dentro de si aquela vontade de fazer alguma coisa diferente, não tem o medo todo mundo tem, mas assim, que tem aquela coragem acima do medo para ir lá e avançar, sabe, ir lá e querer fazer alguma coisa, sabe? Então isso provoca um movimento de inovação, né? E quando tem mais pessoas tentando, mais chance de algumas coisas darem certo. Lógico que muitas vão dar errado. Então, mas assim, eu noto que existe esse movimento. Lógico que ele não é numa intensidade assim como em alguns outros países, mas assim, o Brasil é cheio de pessoas criativas, pessoas que trabalham, pessoas que se dedicam, e não tem por que a gente não conseguir
criar assim, bons empreendedores, criar bons produtos e sim pensar em vender para fora, porque quando a gente pensou no Augin, eu já não estava pensando em fazer um negócio para Porto Alegre. Eu já queria fazer um negócio que pudesse ser consumido globalmente. Esse é um mindset assim que eu acho que a gente tem que ter na cabeça, né? Que começa a mexer com coisas digitais, que tu pode ter o alcance, né? Que antigamente, quando era criança, só a Coca-Cola conseguia botar uma propaganda na TV. E se eu quisesse vender, sei lá, na Europa, como é que eu vou ter o dinheiro para botar uma propaganda lá na Europa, né? Hoje em dia eu posso botar R$10 e impactar essas pessoas que estão lá. E isso mudou a regra do jogo. Né? E aí deixou acessível, deixou as coisas mais conectadas. E aí também, como tu começa a ser mais provocado por coisas de fora, mas tu também pode ir lá provocar, né? Entendeu? Então, assim, eu acho que ainda o Brasil importa muito a tecnologia, mas a gente deveria se preocupar em exportar mais. Exportar mais, né? Exato. Acho que esse é um ponto que é um país gigantesco, continental, tem muitas pessoas trabalhando, muita gente criativa. Realmente, sim, brasileiros são criativos e, tipo, tem tudo para dar certo, sabe? Eu realmente acho. Não sei se a gente está se encaminhando, né, no nosso tempo, mas eu queria que você falasse um pouquinho o que o pessoal pode esperar da tua palestra, né, que é logo mais, para quem estiver nos ouvindo ao vivo. E já faz o teu jabá aí, né, Rua? Onde pode te encontrar. Não, eu acho... bom, primeiro sobre a palestra que eu vou fazer logo mais, eu conto um pouco, assim, como é que essas coisas aconteceram, né? A gente demonstra um pouco, assim, como é que é a tecnologia de realidade aumentada aplicada para construção civil, né? Então, sei lá, eu sou um engenheiro, estou fazendo um projeto, como é que eu posso conferir isso no local? Ou como é que eu posso encantar um cliente meu através da realidade aumentada para, sei lá, conseguir vender o meu projeto, né? Então a gente tem vários perfis assim de usuários e clientes do Augin, desde incorporadoras, construtoras, projetistas, arquitetos de decoração, às vezes fornecedores de materiais também usam para demonstrar produtos. Então é uma coisa bem interessante. Sobre o Augin, enfim, o nosso site é augin.app, então quem quiser dar uma olhada, mas eu recomendo mais até o Instagram do Augin, que é /auginapp, tudo junto, que é ali onde tem um monte de vídeos e as pessoas que quiserem entender o que é realidade aumentada, quais são os exemplos de aplicação, ali vão ver um monte de vídeos e vão poder tirar inspirações a partir disso. Talvez seja a melhor recomendação. Também, se alguém for do ramo, quiser ir mais a fundo, também tem cursos de Augin gratuito, tem muito conteúdo no YouTube também, que, sei lá, em 1 hora vocês já vão estar craque, já vão estar saindo, impactando aí os clientes de vocês e ganhando dinheiro ainda. Sabe o que nós tínhamos que fazer com ele? Uma parceria para o nosso espaço SG, né? Mostrar esse projeto pro pessoal, que nem alguns teve dificuldade, um podcast num container e tal, os parceiros, né? Se nós tivesse essa realidade aumentada do nosso projeto, ia engajar mais ainda. Com certeza, visualmente falando, teria um impacto maior, né? É uma experiência, né? A pessoa vive ali. Né? A gente está dentro de uma feira, né, digamos, utilizando um objeto que é um ciclo de sustentabilidade, né, dentro de um container, enfim. Isso impacta, a gente vê quando as pessoas passam, né, não é jamais um standzinho quadrado, né, produzindo conteúdo, trabalhando com educação, né. Claro que o propósito é educar e falar sobre inovação, sobre sustentabilidade. Mas essa é a nossa jornada, pelo menos na nossa startup. A gente entende que tem um gargalo, principalmente nessa área do ESG, tá? E já agradeço pelo papo, agradeço pelo teu tempo, principalmente, pelo tempo de você vir participar aqui na FEITEC, né? Sim, tranquilo. Nós vamos assistir a palestra com certeza, e compartilhar esse teu tempo e as tuas experiências conosco. E eu acho que a gente falou no começo, né? É compartilhar histórias, né? Isso eu acho que engrandece, evolui, a gente tem um termômetro para poder evoluir também, né? Obrigado de coração mesmo. E na verdade, assim, vai ter um grupo te assistindo, que é um grupo que a gente faz parte, né? Vamos reforçar, é um grupo da governança da construção civil,
que tem em Passo Fundo. Eles são nossos parceiros aqui no espaço e eles vão estar aqui sábado de manhã também, comunicando, né? A gente deixou para eles poderem falar do trabalho, comunicar, e eles vão estar te assistindo. Eu vou fazer uma parte que eu ainda não estou acostumada, antes de você finalizar com uma despedida aqui, que é falar dos nossos apoiadores, né, André? É importante, né, Rua? Sim, legal. É importante, agora a gente precisa... Quero agradecer, então, todos os apoiadores, né, que acreditaram nesse nosso projeto, a Ambev, a Inovare Container, a Plim Construtora, a Italac, a Maxicom, a Dicanale, a Criativa, o Mioto, Topografia, o Sicredi, a Simbalagens e a Ópera. Agradecer a todos, né, por nos abraçar, assim. Eu acho que a parte de educação e comunicar o que estão fazendo e ajudando em várias frentes é o que começa a fazer essa mudança, né, mindset que você falou. Importante também, Rua, já ao vivo ou gravado, nós gostaríamos de te dar um pequeno presente, um pequeno Pô, mimo que legal, hein? da nossa startup. Pô, muito obrigado. Depois você dá uma olhada aí se dá certo. Não, dá certo sim. Né? Aí, ó, tira uma perfeito. fotinha, Fitness, depois enfim. marca Pô, nós. muito obrigado. Vamos sim. Muito bonita a camiseta Certo. aqui. Agradeço demais o convite e o presente. Agradeço aí os que escutaram, espero ter contribuído aí com o assunto, as pessoas que estão... Vai ainda pro Spotify, até é bom falar pro pessoal, depois a gente disponibiliza. Vai Com ser certeza. legal. Então, assim, espero que tenham gostado da nossa história, agradeço o convite aí para participar da conversa com vocês. Desejo sucesso aí para todo mundo que está escutando, assistindo, né? E acreditem... sei lá, no que vocês vão fazer, o que vocês já estão fazendo, né? Eu acho que parte, assim como no futebol, por exemplo, não é só a técnica, mas é assim aquele mental ali que tu precisa, que tu acredita que vai dar certo. Aquilo, né? Não desistir, continuar fazendo. Lógico que escutar outras pessoas também, aprender sempre, né? Mas, acreditar no que tu tá fazendo, sabe? Legal. Então, tenham todos muito sucesso aí nos objetivos de vocês. Então, obrigado pelo convite. Valeu, Juan. Obrigado. Valeu, pessoal.